Todos os dias. Nos últimos 6 anos, eu analisei mais de 4.000 empresas. E inclusive, eu fui o primeiro brasileiro a montar o gráfico do que é um cliente brasileiro. Um gráfico, né? Depois até vou pegar esse gráfico, também vou compartilhar com vocês. É assim, o empresário brasileiro, ele tem um desenho que eu considero uma morte programada, financeiramente falando. Ele tem um faturamento, o que eu analisei, de 24 milhões a 3 bi por ano, e ele cresce, sabe, Rodrigo? E às vezes ele fatura 50 milhões no ano, no outro ele fatura 100. Então, assim, ele consegue crescer, mas olha por dentro dele. Lucro líquido das empresas de 1 a 4%. Eu pergunto, quem que vai ser empresário para ganhar de 1 a 4 quando os bancos estão ganhando de 15 a 30? Segundo, múltiplos endividamentos. Então, você olha uma empresa, teve empresa que eu vi, Rodrigo, que ela faturava 3 bi e tinha 120 operações financeiras. Aí tu fala, não, isso é porque tu analisou uma empresa de 3 bi. Acabei de analisar agora uma de 50 milhões de faturamento com 27 operações financeiras. Lembrando que o mês tem 22 dias úteis. Ele tem mais operação financeira que dias úteis. E o que que... Então, isso é... Primeiro é lucro líquido baixo, múltiplo endividamento. Terceiro, custo financeiro. Não existe no Brasil custo financeiro menor que 18% ao ano. Hoje, a maioria das empresas está deixando ali no custo financeiro de 18% a 30%. O normal é de 20% a 30%. Então, ou seja, paga um alto custo financeiro por pouco dinheiro. E o último ponto que eu considero o pior de todos. A maioria das empresas brasileiras, elas adiam o projeto consecutivamente. Então, eles crescem organicamente por não ter recurso para, por exemplo, o que é normal? Você conversa com um empresário que fatura 200 milhões, ele está lutando para arrumar 40 para fazer uma nova planta. E luta durante anos, sem arrumar o dinheiro. Muitos fazem com o dinheiro do bolso, vão pondo de pouquinho, levam 6 anos, 4 anos. Por quê? Ir no banco pedir dinheiro é receber um não. Hoje, 90% das empresas que procuram crédito no Brasil são negadas. Então, o empresário ele tem lucro líquido baixo, múltiplo endividamento, custo financeiro alto e não tem capital para investir. E isso é o desenho hoje. Por isso que, no ano passado, tivemos 1.400 empresas que pediram recuperação judicial. A minha pergunta é, se houvesse solução de crédito no Brasil, essas 1.400 teriam achado, né? Com certeza. Esse ano, só em janeiro, e detalhe, 2023 foi um ano histórico. Acho que maior que ele só foi 2009. Olha quanto tempo atrás. E começamos janeiro com 62% a mais de pedido de recuperação judicial em relação a janeiro do ano passado, que já foi um ano histórico. Então, o empresário brasileiro precisa acordar, precisa conhecer a internacionalização e precisa usá-la antes que tenhamos um problema de falta de empresa no Brasil. A desindustrialização é um processo que avança a passos largos, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso nos bastidores e justamente por isso, porque assim, produzir ele produz, capacidade de gerar emprego ele gera, paga os tributos que no Brasil a gente sabe Que não que são não poucos. são poucos, né? E o lucro é que você falou, a margem dele está em 4%, 5%. Então você imagina, você ganhar R$100 e ficar com R$3, R$4. Nessa palestra da Ciesp, eu fiz uma pergunta, Rodrigo, assim, tinha uma classe de empresários, né, que ali tinha gente de tudo. Tinha gente que faturava 50 milhões, 200 milhões, meio bilhão, e gente que faturava 10 milhões, né? Perguntei na plateia, qual de vocês está colocando, no mínimo, 10% de lucro líquido no bolso todo ano para fazer o que quiser? Ninguém abriu a boca. Então, assim, para que você vai ser empresário para ganhar de 1 a 4%? E segurar todo o peso que o Brasil tem? Não. Então, assim, a solução nossa é muito clara. Não precisa mudar de país. Não precisa ir para o Paraguai. Não precisa ir para outros países. Não precisa ir para Portugal. Você pode muito bem criar uma estrutura internacional e trazer o dinheiro para cá, porque a lei permite isso. Esse país é o melhor país do mundo para se investir. Não vejo o melhor país. Agora, sem crédito, nem os Estados Unidos é bom de investir. Então, quando você falou das indústrias, nós estamos num... Eu quando comecei no setor siderúrgico, a Cosipa tinha 14 mil funcionários. Você vê o tamanho da Cosipa.
Hoje, o nosso parque fabril, ele mingua todo ano. E o que acontece é bem claro, é a falta de crédito. As empresas estão alavancadas 80% do crédito irrecebível. O que é isso? É como se tu plantasse de manhã, pegasse o que tu plantou, vendesse para almoçar e no outro dia plantar de novo. Ou seja, as empresas estão vendendo todo o recebível dela. Tem empresa que está vendendo 80% do recebível. Como é que você vive se você, quando vai pegar seu salário, você já empenhou ele no banco? Aí tem que penhorar de novo. É como o empresário está vivendo. Por ele não ter um modelo adequado de crédito, ele vende toda a receita dele. E é um custo alto, como eu falei, 20% ao ano. No mínimo de 1,5% a 2% ao mês. E esse dinheiro, por ser pouco e só está apoiado numa operação de 30 dias, não te dá força.